Oi, gente, bom dia. E se você não me conhece, sou Meire J. Costa. Eu falei que eu ia começar a conversar com vocês no meu dia a dia, como é que eu consigo me conectar, como eu utilizo essa conexão, né, nas tarefas diárias, o que acontece, como a gente está desperto. É muito engraçado. Então, hoje eu estou trabalhando com paisagismo. Eu sou paisagista, então estou fazendo um trabalho aqui perto da natureza. Estou próximo ao Itaiangá, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. E eu estou trabalhando com plantas naturais e plantas permanentes. Hoje em dia a gente olha, as plantas essa aqui é uma plantinha artificial, mas quem conhece vê que ela é bem próxima da planta natural, né? Você olha assim, é muito bem feita. Até a textura delas, os espinhozinhos que essa bromélia aqui tem, ela também tem. E aí, assim, estar conectado é realmente cada coisa que você está fazendo no teu dia a dia, você sentir a presença da espiritualidade ao seu redor, te influenciando, te intuindo. Esse trabalho que eu faço é um trabalho de criação, né? Um trabalho realmente é um trabalho até artístico, né? Você for fazer os painéis, as composições com as plantas e tal. É um trabalho de criação. E aí, enquanto eu estava fazendo alguns arranjos aqui que eu mostrei no Instagram, se você quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram, tá lá nos stories, até o arranjo já pronto, numa das árvores aqui, um dos arranjos que eu fiz. Eu sempre tenho os meus amigos que vão conversando, né, que falam comigo, que eu até rio porque só quem passa por isso sabe que não é esquizofrenia, que a gente tem uma linha de raciocínio normal, pessoas normais, mas de vez em quando a gente escuta umas vozezinhas, o que nos torna um pouquinho diferente, né? Essa percepção maior que nós temos mesmo dos seres extrafísicos, daqueles que estão ao nosso redor. Eu falo rindo, falo brincando porque a maioria das pessoas não entende, né? E acha que é doideira. Mas quem passa por isso sabe bem o que eu estou falando. Então, a intuição, o papo, a orientação para conversar com vocês sobre a criação. E a criação no sentido para que cada vez mais a gente consiga compreender o quanto nós somos co-criadores, mas num sentido, você partindo do pequeno para chegar até o mais amplo. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entendida. Olha o exemplo dessa plantinha aqui, uma plantinha artificial, agora é chamada de planta permanente, elas são bem parecidas. Gente, o que é isso aqui? Matéria, né? O que é matéria? Matéria é a composição de vários elementos químicos que estão aí na natureza. Os elementos químicos, cada um vibra numa determinada frequência, a gente vai juntando. Nós temos já algum conhecimento para juntar alguns elementos e transformar numa determinada substância, numa determinada matéria. Aqui no caso a gente usou vários elementos para chegar até esse material aqui, que é meio plástico, meio siliconizado, sei lá o que é, para chegar à perfeição de você ficar bem próximo de uma planta real. Gente, isso é um exemplo pequeno, ínfimo, que qualquer pessoa consegue entender. Ah, beleza. A gente pega ali o plástico no seu nome, ou a substância que faz não sei o quê, e transforma numa matéria. Só que assim também é toda a vida feita. Eu sei que é difícil falar, porque aí justamente eu vou ferir os princípios de que Deus que está fazendo isso tudo. Quando eu falo nessa força criadora, nisso, né, que existe por trás, realmente existe uma força, existe um modelo organizador de tudo isso, né, uma forma que organiza, uma forma, talvez, que organize isso tudo. Mas nós temos a capacidade de criar também as coisas. A gente está ainda engatinhando no processo, tá? Hoje em dia a gente faz isso aqui que parece fake, mas vocês já pararam para pensar que em outros planetas onde a tecnologia é muito mais evoluída, eles produzem corpos perfeitos como os nossos?
Gente, isso não é balela, isso não... E eu não sei por que tantas pessoas se assustam ainda com essa ideia, né? Talvez porque fira aquela coisa de que só Deus pode criar. Não. Quando Jesus veio e falou, vós sois deuses, ele era muito mais amplo do que essa tradução que hoje em dia a gente dá. Ah, sim, eu sou Deus, eu tenho o poder da autocura. A gente vai além disso, muito além disso. É que realmente nós, como consciências inteligentes, talvez não como humanidade ainda, porque nesse estágio de consciência inteligente que nós estamos, esse estágio hominal, a gente ainda está engatinhando tecnologicamente, mas existem seres lá fora que já têm consciências, né, inteligentes lá fora, que já estão num estágio muito mais evoluídos do que o nosso. Então isso aqui eles até riem dessa nossa capacidade de fazer essa plantinha, porque o que eles criam são seres reais, vivos, tá? Aí você vai me perguntar, e o espírito? Sim, e o espírito. Isso aqui, ele está sem um princípio inteligente atuando. Já é o primeiro passo. Nós temos a matéria criada, uma matéria sem o princípio inteligente. Então essa plantinha ela não vai crescer sozinha, ela não vai mudar disso aqui. É a matéria, a gente criou, colocou ela aqui e ela vai ficar dessa forma. Mas lá fora eles já conseguem inserir um princípio inteligente numa matéria e aí transformar num ser vivo. Buguei vocês? Aí vocês vão me dizer, e é Deus que está fazendo isso? Nem sempre. Não que ele também não faça, que é o sopro, que eu não quero ferir a ideia de Deus, vou sempre deixar claro. Mas o que eu quero passar para vocês é que existem seres que também fazem isso. E isso não está em nada ferindo o princípio da gente crer ou não em Deus, tá? Então, quando Jesus vinha e falava, vós sois deuses, ele sabia que a gente tinha essa capacidade de criar. A gente ainda está engateando muito, a gente ainda faz um negocinho fakezinho aqui e se acha, né? Porque está bem próximo da realidade. Mas a gente vai chegar o dia que nós teremos condição de criar, e a gente já vê que a nossa ciência já está evoluindo aí, gente, fazendo clones, muitas experiências que não são nem passadas para a gente. Por quê? Porque vai ferir a religião. Você imagina a hora que perceberem que a gente tem condição de criar um ser vivo, né? E aí, a religião vai por terra. Cadê Deus? Mas por quê? Porque nós homens não conseguimos enxergar que tudo funciona junto e misturado. A gente quer separar. Não, então se você pode criar um corpo, então Deus não existe. Não é por aí, tá? Mas é bom a gente já ir acostumando que sim, somos co-criadores. Nós também temos a capacidade de criar. Nós não temos conhecimento ainda suficiente para isso. Tecnologia, conhecimento técnico mesmo, talvez, está me faltando a palavra, nós ainda não temos. Mas a gente tem que ter noção que lá fora muitos já tem, né? E que vai chegar o tempo que a gente vai conseguir fazer com que o artificial seja tão real ao ponto de crescer, ao ponto de repente até dar mudinha. Gente, assim, nós somos fruto de conhecimento de seres mais inteligentes do que a gente, né? E isso é muito difícil a maioria aceitar. Aceita só que existe um Deus que é mais inteligente, mas não consegue aceitar que existe consciências mais inteligentes do que nós. Mas a gente precisa crescer, viu? É tempo da gente crescer, é tempo da gente conseguir enxergar esse outro lado, porque quando eu falo, às vezes eu cito Jesus, eu cito a Bíblia. Por que eu falo isso? Porque tem muita verdade também inserida na Bíblia. Também não, tem muita coisa ali que realmente é verdadeiro, porém foi passado de uma forma que nós entendêssemos. Então na Bíblia mesmo fala que ia chegar o tempo em que céu e terra se tornariam um só, né? Eu sou ruim para guardar, mas eu tenho certeza que isso está lá na Bíblia. Não sei se foi em Efésios até, que no outro dia eu estava lendo. E realmente
a gente não está muito longe disso não, viu? Se a gente pegar os últimos 50 anos aí de avanço tecnológico, a gente vai ver que deu um salto muito grande à humanidade. E cada vez mais vai vir assim, galopantemente sobre a gente as novas ideias, as novas tecnologias e tudo vão surgindo, né? E a gente precisa estar aberto para tudo isso, conseguir entender que faz parte de todo esse processo a gente conseguir ter acesso a outra dimensão. Vai chegar um tempo que vai ser normal a gente entender que assim, existem seres, tem seres aqui que estão encarnados, que estão nessa dimensão, tem seres desencarnados, e a gente conseguir se comunicar, interagir com naturalidade com todas as dimensões. A gente está evoluindo para isso. E conforme a Terra fizer esse salto aí, que falam do tal do salto quântico, dessa mudança toda frequencial, mais fácil vai se tornar isso para nós, né? Por questões físicas mesmo. A gente vai ter mais facilidade de acessar as outras dimensões. Então, alguns já estão tendo essa facilidade, alguns já têm essa percepção já mais ampliada e conseguem já sentir que a gente não está aqui sozinho, que tem uma parada por fora e que não é nada de místico, de sobrenatural, sabe? É um mundo como esse aqui, só que está vibrando em paralelo numa outra dimensão, tá? Bom, assim, a ideia é tentar começar a plantar a sementinha em vocês, de começar a pensar, questionar, sabe? Sair um pouquinho da caixinha é muito importante pra gente nesse processo todo. É o que a espiritualidade está tentando, através daqueles que têm um pouquinho mais de percepção, passar para o resto. Quando a gente vem trazer essas informações, trazer esse tipo de conhecimento para vocês, a ideia é justamente despertar, sabe assim, despertar curiosidade. Vão pesquisar, hoje em dia a gente tem internet aí, mas vê coisas, procurem sites pelo menos um pouquinho confiáveis, né, que tem muita besteira. Mas vão pesquisar dentro do que eu falei agora, como é que é feita a matéria, como é que é agrupado essas moléculas. É isso que a gente tem que estudar, porque quando a gente começa a entender como é feito, como as coisas são feitas, nosso universo vai se ampliando e a gente vai tirando o véu mesmo e vendo que, gente, é simples. A gente que quis sempre complicar um pouco mais pela nossa própria ignorância, nosso desconhecimento, ok? Então tá aqui, ó, a minha plantinha quase real e a certeza de que nós temos capacidade de criar muita coisa e que um dia, inclusive, nós criaremos seres vivos. Ó, peguei pesado agora, né? Mas vamos que vamos, tá? Aos pouquinhos a gente vai conversando, vamos passando as ideias. Vou voltar para fazer meu jardinzinho ali, que é o que eu tô fazendo, né? Misturando as minhas plantinhas fake com as naturais, elas se entendem. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.